Vou te apresentar aqui para o pessoal. Eu acho que a transmissão aqui já está tudo certo. Bom, gente, voltando então, dando continuidade ao evento, a gente vai ouvir um pouco aqui o professor Fábio, que é um professor aqui da USP também. Ele tem graduação em História Natural pela Universidade de São Paulo, né? Tem mestrado e doutorado em Genética pela mesma instituição. E também é professor titular da USP aqui desde 1990, né? Então, o professor Fábio vai falar um pouco para nós sobre teoria evolutiva aqui, né? Um tema super pertinente, permeia todas as outras áreas da biologia, né? E eu passo a palavra para o professor Fábio também, e já quero agradecer também de antemão a disponibilidade do professor para vir aqui falar para a gente, né? Bom, professor, a palavra é tua, então, fica à vontade. Obrigado, Patrick. É sempre um prazer poder participar desses eventos que envolvem os cursos de verão da entomologia, em que a gente consegue abranger estudantes do Brasil inteiro. É uma oportunidade muito boa. E eu, como sou muito ligado ao ensino da biologia, agradeço muito o convite por poder participar. O tema da minha aula é sobre o ensino da biologia, porque quando eu escrevi esse meu livro aqui, em 2009, esse livro que está nesse cartaz atrás de mim aqui, eu achava que os biólogos sabiam a teoria da evolução. Então eu escrevi um livro para não biólogos. Mas depois, quando eu comecei a dar palestras fora da USP, em várias universidades, eu percebi que a maioria dos biólogos não sabia a teoria evolutiva. Então, fiquei muito preocupado. É por isso que estou nessa missão de dizer por que eu acho que os biólogos têm que conhecer a teoria evolutiva, pelo fato dela ser a ciência que unifica toda a biologia, né? Apesar da teoria ter 163 anos, muita gente não acredita nela, trata com descaso, tem aversão a ela, acha que ela é uma hipótese. A grande maioria dos graduados em biologia em universidades públicas brasileiras, quando dá aula no ensino médio, ou foge da teoria, ou apresenta ela como uma hipótese, ou fica discutindo se Darwin ou Lamarck tinha razão, coisa que não tem o menor sentido histórico, mostrando que talvez não aprenderam a teoria na universidade. Então, minha dúvida é se ela está sendo ensinada ou não nas universidades. O homem continua nascendo hoje como nascia há mais de 100 mil anos atrás, ou seja, pelado, analfabeto, banguela. O que pode tornar o homem de hoje diferente é a evolução cultural. Ou seja, ninguém nasce sabendo. Todos têm que aprender de novo tudo que a humanidade já descobriu ou pensou. Vocês estão em bancos escolares há décadas aprendendo o que que a humanidade já descobriu. Então, as pessoas que não têm esse conhecimento têm a tendência de querer inventar coisas que já estão descobertas. Então, essa é a diferença de uma pessoa que tem a cultura ou conhecimento e de uma que não tem. Então, não é nenhum defeito não ter conhecimento, porque ninguém nasce sabendo, né? Eu só botei a Terra plana aqui como um exemplo disso que eu estou falando, né? Não vou discutir isso aí. A teoria evolutiva tem problemas não é só com leigos, tem problemas com gente que se diz também universitário, não é? O novo presidente da CAPES, por exemplo, é defensor do criacionismo. Isso é do Jornal de Janeiro de 2020, da Folha de São Paulo. Então, alguma coisa está errada nessa coisa do aprendizado de teoria evolutiva, né? Quando a gente lê jornais e vê revistas de divulgação,
tem muitos erros sobre a teoria evolutiva, mas quando os erros saem em umas revistas ditas científicas, como a revista da agência FAPESP, eu fiquei incomodado quando eu li numa da reportagem esse relato que, para um inseto herbívoro que vive nas folhagens, o risco de ser atacado pelas formigas é muito grande. Uma das formas que eles encontraram, como os insetos tivessem feito uma reunião, uma assembleia, e discutiram como é que nós vamos resolver esse problema de ser atacado pelas formigas e tal, para minimizar esse risco, foi produzir gotículas de secreções açucaradas que induzem as formigas a mantê-los como fonte de alimento, em uma relação semelhante à que temos com o gado de leite. Então, parece que isso foi uma coisa intencional por parte das formigas, né? Disse um dos autores da pós-graduação em Ecologia da Unicamp. Aí eu peguei esse texto e mandei para a revista. Falei, escuta, vocês deveriam, quando vão publicar alguma coisa sobre evolução, procurar um especialista, porque uma revista dessa não pode publicar uma coisa errada desse tipo. Aí a editora falou, vou dar um endereço de quem mandou, porque foi o próprio pesquisador que mandou. Bom, é evidente que eu não dei o caso por encerrado, né? Que eu não vou arrumar uma encrenca pessoal com um colega meu, né? Mas é só para mostrar que essa linguagem errada está arraigada em vários níveis do conhecimento, né? Em biologia, como eu estou falando para alunos recém-formados em biologia, eu estou falando para biólogos formados, né? Então, eu vou tentar fisgar as dúvidas que esse conhecimento pode ter trazido, né? Então, em biologia existem os fatos. E se os fatos poderão ser explicados ou entendidos, isso é uma outra história, né? Exemplo de fato, a vida existe. Não vai ficar discutindo se a vida existe ou não existe, porque isso é um fato. Os organismos superiores são formados por células, também não tem discussão. A morte faz parte do ciclo da vida, também não é assunto que se discute. Então, esses são exemplos de fato. E em biologia, o que existe são os fatos, que não podem ser negados, né? Mas o processo evolutivo tem algumas dificuldades para ser aceito. E uma das dificuldades é distinguir o que é uma coisa natural e o que é uma coisa inventada. Então, isso, quando conversando fora de sala de aula, conversando com pessoas da sociedade, esses assuntos vêm muito à flora. E os biólogos têm que estar preparados para isso, e vão ter que resolver isso com o biólogo, né? Então, a grande limitação da biologia para explicar os fenômenos naturais, incluindo a vida, é que a biologia não tem resposta para a pergunta por quê. A biologia, ao explicar os fenômenos naturais, tem resposta para a pergunta como. Por exemplo, se perguntarem para mim, por que eu tenho 5 dedos? Eu não sei por que eu tenho 5 dedos. Certamente não é para tocar piano, não é para isso. Por quê? Eu não sei. Eu posso explicar como que eu tenho 5 dedos. O desenvolvimento embrionário, como é que se dá, blé, blé, blé. Mas por que são 5 e não são 4? Não adianta falar porque o ancestral tinha. Porque deve perguntar para mim, por que o ancestral tinha? Não tem resposta para a pergunta por quê. Então, quando a biologia ou a ciência explica o como dos processos da biologia, ela resolve segredos da natureza. Ao não responder o porquê, ela não resolve os mistérios da natureza. Então, na prática, o que seriam os segredos da natureza? Aquilo que pode ser explicado. Imagina a humanidade, antes de saber o que era um arco-íris, aparecer no céu uma coisa belíssima como um arco-íris, que a pessoa olha e vê, é de dia, não é uma coisa que acontece na penumbra, na noite. Ele não precisa ter tomado nenhum chá, não precisa acreditar em nenhuma, não tem crença nenhuma, ela olha e vê. Ela chama outra pessoa e mostra a outra pessoa também ver. Então, esses são exemplos de coisas naturais. Uma coisa que passa pelo céu cada dia de um tamanho, à noite, de minguante, crescente, vai para cheia e vai para minguante. Imagina as dúvidas que isso deve ter gerado quando não se sabia o que era isso, né? Ou
os raios que vêm do céu, né? Das chuvas, as nuvens. De onde vêm esses raios? Né? De repente a Terra se abre e sai uma lava vulcânica de 5.000 graus de temperatura, uma explosão. Quando não se sabia nada disso, eram todos segredos. Às vezes os segredos são mais românticos do que o fato. Por exemplo, no caso do arco-íris, é muito mais legal achar que no ponto do arco-íris tem um pote de ouro do que entender a difração da luz quando atravessa 2 meios de densidade diferente, que a luz se divide em diferentes ondas. Não tem graça nenhuma a explicação científica. Né? Então, geralmente, quando a ciência esclarece os fatos, as fases da Lua, ou as energias, os raios solares, ou os magmas, ela acaba com o segredo da natureza. Né? Então, a gente pode afirmar que o que não é natural e decorre do conhecimento humano, o que o homem inventou, que não existia antes do homem, é inventado. Não é uma coisa natural. Um carro não é uma coisa natural. É uma coisa inventada. Um telefone, a lâmpada, a energia elétrica é uma coisa natural, mas a lâmpada não. Então, nós vamos considerar que tudo que não é natural e decorre do conhecimento humano é inventado. A gente pode generalizar porque a cultura da humanidade é inventada. Não é um fenômeno natural. E como o Patrick leu na minha apresentação, eu sou um naturalista. Então, eu estudo fenômenos naturais, eu não estudo fenômenos que não sejam naturais. Então, essa é a função de um biólogo, estudar os fenômenos naturais. Uma coisa que já era bem conhecido, antes do Darwin, é que a seleção feita pelo homem sobre animais ou plantas. O homem era capaz de alterar as plantas por seleção. Assim produziu milho, mandioca, várias plantas que foram selecionadas, e vários animais que foram domesticados. Tem animais que foram domesticados, como, por exemplo, galinha. Tem galinha que bota ovo, 50 ovos, sem nunca ficar choca. Essa galinha é doméstica, porque se ela for solta na natureza, ela não sobrevive. O homem alterou o comportamento dela. Essas vacas que produzem 60 litros de leite por dia também não vivem na natureza, mas o homem alterou o conjunto gênico dessa espécie, desse grupo de espécies, dessas linhagens, a ponto de elas não sobreviverem na natureza. É diferente de um animal avançado. Então, os elefantes na Índia, ou os próprios búfalos, a maioria são amansados, não são domésticos. Solto na natureza, eles sobrevivem. Quer dizer, o homem não alterou o comportamento e o material genético desses grupos. Então, há uma diferença entre animais, entre doméstico e amansado. Né? Quando o homem vai fazer uma seleção sobre qualquer animal, as condições para que a seleção seja feita, primeiro é o plantel, a linhagem. Tem que ter variação no caráter a ser selecionado. Porque seleção significa escolha. Se todos forem iguais no caráter a ser considerado, não tem como escolher. E a outra condição é que a variação a ser selecionada deve ser hereditária e não decorrente de ambiente. Porque senão não adianta selecionar, porque não vai passar para a geração seguinte. Então, um exemplo clássico de seleção feita pelo homem é a origem do cachorro, a partir de um lobo. Então, esses cachorros que acompanham o homem há 10 mil, 20 mil anos, tem muito estudo recente tentando dizer há quanto tempo começou a seleção pelo homem sobre esses cachorros, deu origem a essa quantidade enorme de espécies, de variedades e raças de cachorro. A maioria delas não vive na natureza mais. Algumas vira-latas, aí pode ser, mas cachorro que engasga com osso de frango, cachorro que... Esses estão mortos, não pode soltar na natureza. Depende da humanidade. Mexeram tanto
o genótipo dessa raça. Então, que a seleção é capaz de alterar o conjunto gênico de uma espécie já era sabido. Recentemente foi feita uma experiência muito interessante, porque é difícil fazer uma experiência. Essa do cachorro é uma história que a gente sabe contar, mas não sabe exatamente como foi feita a experiência, porque foi uma coisa picada. Mas essa história das raposas siberianas é bem conhecida, porque foi feito um experimento controlado. Em 1959, eles começaram um experimento na Sibéria, em que eles tinham um local em que eles criavam raposa para tirar pele, para fazer couro, sei lá o quê. Tinha milhares de raposas criadas em cativeiro. Então, eles escolheram 5 machos e 20 fêmeas escolheram para reproduzir para a geração seguinte. E o critério de escolha foi o seguinte: eles queriam fazer uma seleção para mansidão. Então, aqui vocês estão vendo a mão do pesquisador. O pesquisador punha a mão na frente da raposa. Se ela reganhasse os dentes, ó, ela estava descartada. Se abaixasse a orelha e deixasse chegar a mão mais perto, ela era selecionada. Só isso. Não é nenhuma outra seleção. Era só saber se era mais manso ou mais bravo. As mais mansas eram escolhidas, 5 mais mansas, e os 5 machos mais mansos e 20 fêmeas mais mansas para a geração seguinte. E assim eles fizeram durante 30 gerações. E essa mansidão foi aumentando de uma geração para outra, sempre escolhendo as mais mansas em cada geração, até o bichinho ficar assim e botar a mão no queixo. Mas o mais interessante é que a única seleção que foi feita foi para mansidão. Não estava olhando para o resto do bicho, só estava olhando se era manso ou não. Então a seleção foi feita durante 40 anos, 35 gerações, e a cada geração eram 25% dos machos e 20% das fêmeas entre os menos agressivos. Só isso. Desculpa, posso... Desculpa, tem um problema aqui. Depois desse tempo de seleção, eles descobriram que vários caracteres, as raposas ficaram completamente mansas, que era o objetivo do experimento, mas outras características associadas à mansidão, como uma pinta branca na testa, o rabo enrolado para cima, a orelha baixada, várias, gengiva cor-de-rosa, várias outras características que não estavam sendo selecionadas também foram selecionadas juntos num efeito chamado efeito carona. É bem conhecido que seleção altera um organismo, né? Quando vocês fizeram curso de botânica, vocês viram uma raiz, que deve ter um colo, deve ter uma zona de crescimento, uma coifa, zona pilífera, tuberosa, raiz lateral. E conforme o ambiente que está a raiz, ela pode ter uma forma diferente, ela pode ser desse tipo, ela pode ser aérea, ela pode ser tuberosa, ela pode ser facetada, enfim, várias características, fasciculada, pivotante. Isso tudo é explicado porque depende do ambiente em que a planta está. Isso é uma coisa natural. A planta num ambiente molhado, inundado, fica com as raízes assim. A planta com ambiente mais seco fica com as raízes assim. E assim por diante. Solo raso, as raízes acabam sendo selecionadas e ficando assim. Há uma alteração que a botânica explica e a seleção explica como uma coisa adaptativa. Aprenderam também que folhas, tem vários tipos de folha. As folhas têm uma estrutura conhecida, mas é o pecíolo, o limbo, as estípulas, aquela coisa toda da botânica. Mas você pode ter folhas modificadas de várias formas, paralelinervas, peninervas, espinhos, que são folhas transformadas, e assim por diante. Tudo isso são adaptações ao ambiente e decorre de um processo de seleção natural.
Só que quando a gente vai para as células dessas plantas, todas as células são iguais. Então, a planta sofre uma alteração fenotípica externa para adaptação ao ambiente, mas as células não se alteram. Então, o que significa isso? Que não sofre, que não tem mutação em cima disso aqui? Não, tem mutação em cima de célula também. Só que a seleção natural não permite variação nisso aqui. Permite variação na parte externa. Então, não são todos os caracteres que reagem à seleção da mesma forma. Da mesma forma que as células são iguais, as sínteses respiratórias e fotossíntese de todas as plantas também são iguais. Então, todas as plantas têm um sistema de fotossíntese que é igual, que indica que todas elas têm um ancestral comum. Elas podem variar ao longo do tempo, dependendo do ambiente que elas estão, quanto à forma externa, tanto de raiz, quanto de folha, como de caule, mas elas não variam na sua estrutura interna de célula, porque a seleção natural não permite isso, elas são todas iguais, a ponto da fotossíntese ser uma coisa geral para todas as plantas. Então, é assim que funciona o processo adaptativo. Resumindo o processo evolutivo, a gente pode dizer que todo indivíduo nasce e morre com o mesmo genótipo. Tem uma máxima também que diz que o que evolui é a população. Não é o indivíduo que evolui, porque o indivíduo nasce e morre com o mesmo genótipo. Então, ele não evolui. Para mostrar como é que a população evolui, eu montei um modelinho do caso das mariposas inglesas, que é bem conhecido, e eu fiz um modelito com premissas. Eu imaginei umas mariposas com população com tamanho constante, e os pássaros só comem as mariposas brancas, e os pássaros comem metade da população por geração. Então, eu tenho, nesse meu modelito, uma população com 100 mariposas, na geração 1, e atacam os pássaros, que comem metade da população, mas só comem as brancas. Então, sobram 50 mariposas, 49 brancas e uma preta. Na geração seguinte, as mariposas voltam para o tamanho constante, que era de 100. Então, passa a ter 98 brancas e 2 pretas, na mesma proporção. Aí ataca os pássaros. E come só as brancas, e come metade da população. Aí sobram 48 brancos e 2 pretas. Aí a população se reproduz novamente, para a geração 3, ao dobro de tamanho, vai para 100 de novo. Tem 96 brancos e 4 pretas. O que está acontecendo? Está aumentando a frequência de mariposas pretas, de geração para geração, de 1 para 2 para 4 e assim por diante, e diminuindo de brancas. Não significa que as mariposas, quando nascem, as mariposas que nascem brancas morrem brancas, as que nascem pretas morrem pretas. Mas a população está aumentando a frequência de preta. Então, o que é seleção natural? Essa adaptação. Ela ocorre por morte diferencial. É um tipo que morre mais que o outro. Quem está mudando não são as mariposas individuais, é a população que está mudando. É isso que quer dizer que a unidade do processo evolutivo é a população. Outra coisa que tem que ficar claro é que o genótipo não é hereditário. O indivíduo não consegue passar para a geração seguinte o seu genótipo. Porque no meio do caminho tem uma coisa chamada meiose. Então, o genótipo é quebrado no meio e vai metade para os filhos e a outra metade vem do outro pai ou da outra mãe. Então, o genótipo não é hereditário. A evolução biológica também é medida por sobrevivência. Não é só isso. Sobreviveu, é evoluído. Por isso que a evolução biológica não é sinônimo de progresso. Não significa que sobrevive sempre uma coisa boa. Pode sobreviver ao melhor, mas melhor é um conceito relativo. Se não tem uma coisa ruim e uma péssima, a ruim é melhor. Outra coisa é que a evolução biológica não tem porquê. Nós já discutimos agora há pouco. As alterações sofridas por uma população, que a gente chama de evolução, podem acarretar adaptação, especiação ou extinção. A regra é a extinção.
nós olhamos para os sobreviventes. Então, nós temos a impressão de que sempre sobrevivem. Não, sempre se extingue. A sobrevivência é exceção. A seleção natural não é causada pela sobrevivência. Ela é sobrevivência, reprodução diferencial e nada mais. A seleção natural não é uma força, não é uma mente, ela é simplesmente uma coisa estatística. Quando Darwin propôs a teoria dele, ele não conseguiu explicar a origem da variação. Essa foto aqui está só para embelezar esse dito, porque não tem duas zebras iguais. Isso eu estou falando da variação. Então, ele não sabia a origem da variação. Ele falou que tinha seleção, tinha variação, mas ele não sabia a origem. Isso causou muito problema para ele. Então, a teoria dele, por não explicar a origem da variação, foi esquecida por aproximadamente 50 anos. De 1880 até 1930, não se falou de Darwin. Só que nesse período, surgiu uma nova ciência, que é a genética, redescoberta em 1900, com os trabalhos de Mendel de 1866, e a genética trouxe informações sobre a origem da variação. Então, ao redor de 1930, foi feita a teoria sintética da evolução, que juntou os conhecimentos dos mutacionistas e dos selecionistas. E pela teoria sintética, as populações seriam infinitamente grandes e os cruzamentos se dariam ao acaso, que é a famítica. Numa população nessa situação, a variabilidade genética e o valor adaptativo teriam sempre uma distribuição de curva natural, curva normal. E essa curva seria mantida pela pressão de seleção diminuindo a variabilidade e a pressão de mutação aumentando a variabilidade. O equilíbrio dessas duas forças, seleção e mutação, redundaria a evolução. Em síntese, em resumo, é isso que faz a teoria sintética. Na década de 70 para cá, houve correções na teoria sintética, porque se descobriu que as populações não eram infinitamente grandes e eram pequenas, e eram sujeitas a um erro amostral chamado deriva. E também que populações pequenas são endogâmicas, e a endogamia leva à homozigose. Então, se uma população for pequena por muito tempo, mesmo que os cruzamentos ocorram ao acaso, todos os indivíduos acabam se tornando aparentados. Então, a teoria sintética não levou muito em conta a deriva, porque ela achava que as populações eram infinitamente grandes. Então, essa mudança no entendimento evolutivo trouxe consequências que nós vamos mostrar. Porque mesmo sendo grande, uma população pode ser estruturada em subpopulações. E essas subpopulações, por serem pequenas, tendem à endogamia. Todo mundo acaba sendo parente de todo mundo. E em populações pequenas, a deriva, a endogamia e a seleção natural podem tornar o processo evolutivo muito mais rápido, que era uma tendência de se entender depois da década de 70. Então, hoje, quando se pensa numa população, o conhecimento atual, nós temos a área da população, mas dividida em subpopulações, isoladas, pequenas. Então, quando a gente fala em extinção de população, nós estamos de extinção de populações, e não de toda a espécie, tá certo? Essas populações pequenas, elas são geneticamente pequenas, sujeitas à deriva, e são endogâmicas. Então, elas são mais passíveis de pressão de seleção. E, nesse caso, o equilíbrio entre variabilidade e pressão de seleção ocorre em cada uma dessas populações. Então, essa população aqui pode ter essa variabilidade aqui. Essa outra aqui pode ter essa variabilidade aqui. Essa outra pode ter essa aqui. E assim por diante. Cada população tem uma variabilidade diferente, porque elas estão isoladas. Não estão trocando material genético entre elas. Se um pesquisador chega nessa área e pensa que tudo isso aqui é uma população só, e junta todos esses dados numa análise, ele pode ter como resultado uma curva parecida com aquela anterior.
ou seja, somando todas essas variáveis, pode ser que pareça que é uma curva normal só. Por isso, quando a gente vai para a natureza fazer coleta, a gente não deve juntar amostras de locais diferentes antes de analisar. Só junta se depois da análise elas estiverem razoavelmente parecidas. Então, o que pode acontecer numa situação dessa é que, se desaparecerem algumas das populações intermediárias, pode aumentar a diferença entre elas. Por exemplo, se desaparecem essas populações aqui, essa população se torna bem diferente das outras. Antes do desaparecimento, ela não era diferente das outras. Havia um contínuo aqui entre elas. Mas, se essas desaparecem, essa aqui fica diferente, tá vendo? E assim por diante. Então, a extinção acentua a diferença entre as populações. Os fatores evolutivos são a mutação, que é a única fonte de material genético novo, a migração, que é a troca de material genético entre populações diferentes, a seleção natural, padrão de cruzamento, se é ao acaso ou se é não ao acaso, e a deriva genética, que é amostral. Quando o ambiente muda, esses fatores atuam, e pela ação desses fatores pode ocorrer adaptação ou especiação, ou extinção. A regra, como eu falei, é a extinção. Só que, como a gente analisa sempre os sobreviventes, a gente tem a impressão de que, quando o ambiente muda, as populações se adaptam. Não, a população se extingue. Raramente se adapta. E muito, muito mais raramente ela esquecia. Então, quando o ambiente muda em função dos fatores evolutivos, é possível ocorrer adaptação, que é chamada de anagênese, ou especiação, que é chamada de cladogênese. A anagênese ocorre com maior probabilidade em populações grandes. E o principal fator evolutivo é a seleção natural. Não que seja o único, mas é o principal, porque a população é grande. Na casa da cladogênese, ocorre com maior probabilidade em populações pequenas. E o principal fator evolutivo é a deriva genética. Então, a população ser pequena ou ser grande tem muita importância no que vai acontecer com ela. Tá certo? Então, só para exemplificar o que é uma coisa e o que é outra, na gênese, quando você tem uma espécie de passarinho, que ao longo do tempo, ela vai mudando e vira outra espécie de passarinho. O que acontecia? Tinha uma espécie e continuou tendo uma, só que ela mudou. No caso da cladogênese, você tinha uma espécie de passarinho que se dividiu em duas. Então, essa aqui ou continuou igual ou ficou diferente, e essa aqui ficou diferente. Então, nós tínhamos uma espécie e agora temos duas. Isso é cladogênese. Simples assim, sem grandes complicações. No caso da anagênese, você tem uma população A1, isso aqui é a linha do tempo, e ao longo do tempo, das gerações dessa população, dessa representação que eu estou fazendo aqui, o tempo está andando e a população está se reproduzindo. A coisa está andando, mas é o tempo que está andando. A população está no mesmo lugar. E em um dado momento, a população 1 mudou para A2. Elas são diferentes, são outras espécies? Não dá para saber. Porque a população A1 está isolada da população A2 pelo tempo. Então, isso é chamado de anagênese. Quando nós temos a cladogênese, nós temos o aparecimento de duas variáveis depois. Então, no caso da cladogênese, você pode colocar a população A, populações forem pequenas, o processo será mais rápido. Se as populações forem pequenas, se os ambientes forem diferentes, e se as populações com variabilidade alta. São esses três fatores que aceleram o processo. Então, eu tenho a população A que divide em A1 e A2. E surge entre elas uma barreira geográfica. Aqui está o tempo e aqui está a diferenciação. Ao longo do tempo, essas populações estão isoladas
e elas podem ir se diferenciando cada vez mais ao longo do tempo. Então, esse é um processo chamado de especiação alopátrica. O que acontece quando o pesquisador chega para olhar uma situação dessa? Aqui ele vê uma anagênese, aqui outra anagênese, e aqui uma cladogênese. Então, anagênese e cladogênese são processos da mesma coisa, tá certo? E aí, ele olha aqui e fala, não, a população 1 é diferente da 2, mas a diferença é pequena, elas são subpopulações. Olha, a população A1 e A2 aqui já são mais diferentes. Será que elas são raças, são subespécies? Aí, quando ele olha aqui, ele fala, nossa, olha, a 1 e a 2 são bem diferentes. Elas são espécies diferentes? Vocês percebem que eu estou usando esses termos para mostrar como isso é subjetivo. Depende muito do pesquisador, do que ele está olhando, se ele gosta ou não de achar espécie nova. Porque os bichos não, ou as plantas não sabem se elas são espécies novas, estão isoladas geograficamente. Então, enquanto as populações são fenômenos naturais, essa divisão de espécie foi inventada pelo homem. Então, nós vamos discutir um pouco essa questão, mas tem tanta dificuldade para definir espécie, porque ela não é um evento natural. População, sim, é um evento natural, como nós vamos discutir daqui a pouco. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou saber se essa população 1 ou a 2 são espécies diferentes ou não? Se elas permanecerem isoladas, eu nunca vou saber. Ora, se por algum motivo a 1 se tornar no mesmo território da A2, vai ter uma zona de contato. O que acontecer nessa zona de contato vai dizer se a população A1 é ou não diferente da A2. O que pode acontecer nessa zona de contato? Pode acontecer híbridos. Os indivíduos se reconhecem e cruzam e têm descendentes férteis. Então, isso aqui acaba se fundindo e virando uma coisa só. Ou a espécie A1 não reconhece a 2. Surge entre elas um isolamento reprodutivo. Elas estão simpáticas, mas não se cruzam. Então, nesse modelo, uma espécie dá origem a duas espécies. Então, o pesquisador, quando chega num lugar desse, ele precisa saber se ele está numa situação dessa ou dessa. Então, essa é a problemática da sistemática. No exemplo anterior, eu falei de uma população da duas, mas isso aqui pode ser muito mais complicado. Eu posso ter essa população atual, essa aqui, essa e essa, e elas todas têm um ancestral comum, que aconteceu aquela coisa que eu fiz no slide anterior, e só essas aqui sobreviveram. Então, é assim que a coisa anda. A radiação de uma espécie depende das condições geográficas e ambientais, certo? Isso aqui parece um pouco confuso, mas mesmo assim ainda é um exemplo simplificado. Para confundir mais um pouco, eu vou imaginar que eu tenho uma população A e ela se subdivide em várias populações, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. E que só a A8 sobrevive. E a A8 sobrevive e vai formar a A81, a A82, a A83 e a A84 e só a A84 sobrevive. Que por sua vez vai dar 841, 42, 43, 44, 45, 46, e só a 45 sobrevive. E que por sua vez dá 451, 452, e só a 451 sobrevive. Essa é a confusão do momento. Agora, a posteriori, se eu chegar nesse lugar, eu só vou achar a população A, A8, A84, 845 e 8451. Então, eu vou ter a impressão de que essa coisa é linear, que a população A deu a 8, que deu a 84, que deu a 845, 8451. Então, a posteriori, parece que o processo seletivo tem uma direção, mas em cada momento do processo, não dá para saber o que vai acontecer. Então, uma coisa é do momento e outra coisa é o a posteriori. Por isso que não dá para prever o futuro. Tá certo? Para os organismos de reprodução sexuada, só existe um processo evolutivo, um populacional. Qualquer novidade evolutiva permanecerá polimórfica na população até ser fixada.
Isso foi proposto até pelo Darwin. Os grandes grupos taxonômicos decorrem de acúmulo de diferenciação populacional em uma sequência de eventos de anagênese e endogênese. Não tem um processo diferente para gerar os grandes grupos. É simplesmente acúmulo de eventos populacionais. Então, aquela ideia de microevolução e macroevolução é totalmente ultrapassada. O processo é populacional. Acúmulo de processo pode levar ao aparecimento de grandes grupos. A diferenciação entre os grupos se acentua pela extinção das formas intermediárias. Então, estou dando um exemplo aqui do sapiens e do chimpanzé. Entre os sapiens e os chimpanzés, correram várias espécies nos últimos 5 milhões de anos, ou 7 milhões de anos, australopithecus. Todos tipos intermediários que foram desaparecendo. Aqui é o tempo de vida deles. Se todos esses organismos vivessem até hoje, nós teríamos um contínuo entre sapiens e chimpanzé. Mas como os intermediários desapareceram, parece que sapiens e chimpanzés são bichos muito diferentes. Tá certo? Então, a diferença se acentua com o desaparecimento dos intermediários. O que a gente nota nas disciplinas do curso de biologia é que o conhecimento é apresentado de forma fragmentada, em pacotes. E são poucos estudantes que conseguem juntar os pacotes para poder ter um entendimento global da biologia. E sem esse entendimento, é difícil entender a teoria. Então, vou dar um exemplo disso aí, por exemplo, para mostrar a primeira coisa, a questão dos organismos de reprodução sexuada e assexuada. Tem um ancestral comum de todas as espécies de 4,5 bilhões de anos aproximadamente. E esse ancestral deu origem a um grupo chamado de bactéria, ou arqueia, ou eucária. Desses grupos todos, só esses 3 grupos aqui, animais, fungos e plantas, é que são visíveis, sem aparelho. São pluricelulares e visíveis. O que esse grupo tem de diferente? Eles têm reprodução sexuada. Os outros são todos de reprodução assexuada. E para ter reprodução assexuada, o que eles têm em comum? Uma coisa chamada meiose. Então, a meiose é igual nas plantas, nos fungos e nos animais. Então, a gente pode garantir que a meiose é ancestral de todos esses grupos. Um grupo que adquiriu reprodução sexuada conseguiu se diferenciar para plantas, fungos e animais. Basicamente, a meiose é igual nesses grupos. O que a reprodução sexuada tem de diferente em relação aos demais? É a recombinação. O material genético de um indivíduo pode recombinar com o outro quando mistura num genótipo. Então, isso nós estamos vendo agora, no caso do vírus SARS-CoV-2, que aparecem cepas da Amazônia, cepas da África do Sul, cepas da Inglaterra. Essas cepas não se misturam, porque a reprodução não é sexuada, é sexuada de forma linhagens. É diferente. No caso de populações de reprodução sexuada, os indivíduos trocam material entre si. Essa é a chave de, provavelmente, por que esses grupos evoluíram tão mais complexidade do que os demais. O fato é que eles são mais complexos. A causa disso é uma coisa que a gente pode discutir, mas o fato é que eles são maiores. No caso da reprodução sexuada, forma uma população. A população é o conjunto de indivíduos que estão se cruzando. O que é essa reprodução sexuada? O indivíduo perdeu a capacidade de ter filho sozinho. Ele depende de um parceiro para ter descendente. Então, se o indivíduo nasce e não encontra ninguém igual a ele, ele morre e não deixou descendente, nem capaz de se autorreproduzir. Tá certo? Ele precisa de um parceiro. Então, esses indivíduos que precisam de parceiro, que estão vivendo numa comunidade, que estão se cruzando, formam uma população. Então, embora que exista na prática seja o indivíduo, a população também tem existência natural. É esse conjunto que está se reproduzindo, nascendo e morrendo ao longo das gerações.
Então, quando a gente estuda a primeira lei de Mendel, que vocês já viram desde a escola do fundamental, a gente aprende que cada caráter é determinado por dois fatores que se separam nos gametas e se unem ao acaso na formação dos zigotos. Essa é a primeira lei de Mendel. Quando vocês estudam na faculdade, eventualmente, vocês vão ver um tal de teorema de Hardy-Weinberg, em que, em vez de ver o que acontece numa família, vocês vão ver o que acontece na população. Então, A tem dá frequência para o gene, para o alelo A, e frequência para o alelo Azinho, e você calcula a frequência dos genótipos na população. É o teorema de Hardy-Weinberg. Isso tudo só é possível porque tem uma coisa chamada meiose, que separa os fatores evolutivos na hora de formar os gametas. Então, esse processo chamado meiose é que permite a reprodução sexuada, porque permite que o indivíduo forme gametas haploides e que se junte para formar um indivíduo adulto diploide. Qual é a dificuldade que vocês têm? Vocês aprendem meiose desde o fundamental, no ensino médio e faculdade. Vocês aprendem a primeira lei de Mendel também, aprendem o teorema de Weinberg também. Só que isso aqui vocês veem na citologia, isso aqui vocês veem na genética, isso aqui vocês veem na evolução. Difícil juntar esses três conhecimentos. Então, é isso que eu quero dizer, que o conhecimento é dado por parcelas e que é difícil juntar. E sem juntar esses conhecimentos, é muito difícil entender a teoria evolutiva. Então, dado um pool gênico, o conjunto gênico da população, resumindo, a mutação, a migração, a deriva e os padrões de cruzamento formam um pool gênico da população e a seleção natural ocorre sobre a variabilidade existente, os mais adaptados, mais vão sobreviver. Só que esse pool gênico ele é formado pelos genótipos dos indivíduos que se reproduzem e morrem a cada geração. Então, ele não é constante. Ele muda a cada geração. O número de genótipos é finito. Mesmo que o número de arranjos seja infinito, o número de genótipos por geração é infinito. Então, essa complexidade toda faz com que a gente possa garantir que, em decorrência dos fatores evolutivos, o processo evolutivo não tenha direção. É impossível dizer que isso possa ter uma direção quando tantos fatores atuam de forma como eles atuam. Vocês já ouviram falar que as mudanças evolutivas ocorrem ao longo das gerações e que existe uma correlação ancestral descendente entre seres vivos atuais até a origem da vida. O que quer dizer isso? Significa que nós, todos os organismos vivos hoje, temos uma ligação direta desde a origem da vida, de 4,5 bilhões de anos. Se em alguma geração desses 4 bilhões de anos houve algum gap, não chegou até hoje. Se nós chegamos, porque não houve nenhum gap no nosso passado. Toda geração alguém teve descendente, chegou até nós. É isso que quer dizer que nós temos uma relação ancestral descendente. Então, tem um livro chamado A Magia da Realidade, do Richard Dawkins, em que ele faz uma figura muito bonita para explicar isso. É muito interessante. Ele imagina que uma pessoa seja capaz de pegar a fotografia dele e botar em cima da fotografia dele a fotografia do pai. Em cima do pai é do avô. Em cima do avô, do bisavô. E às vezes do tataravô. Enfim, não tem gap. Se faltar uma geração dessa, não tem mais a seguinte, tá certo? E se fosse possível que tivesse existência fotográfica, até os 185 milionésimo avô, que teria vivido há uns 400 milhões de anos. Então, como é que seria essa pilha de fotografia, se fosse possível, de todos os nossos ancestrais? Há 100 mil anos atrás, o nosso ancestral teria mais ou menos essa cara aqui. Há 1 milhão de anos, teria essa cara aqui, que seria o nosso 50 milionésimo avô. E segue a pilha de fotos. Lá pelos 6 milhões de anos atrás, o 250 milionésimo avô nosso devia ter essa cara aqui. O olho está um pouco vermelho, deve ser o reflexo do flash. E segue a pilha de fotografia. Há 25 milhões de anos atrás, o nosso 1,5 milionésimo avô devia ter essa cara. Há 25 milhões de anos.
Há 63 milhões de anos tinha essa cara aqui de cuíca. Esse seria o nosso 7º milionésimo avô. E segue a pilha, e lá pelos 105 milhões de anos, o nosso ancestral, 45 milionésimo avô, devia ter essa cara, um insetívoro, comendo uma baratinha básica e tal. Há 310 milhões de anos atrás, nosso 170 milionésimo avô teria essa cara da salamandra aqui. Há 348 milhões de anos atrás, devia ter essa cara desse bicho aqui. E há 417 milhões de anos atrás, nosso 185 milionésimo avô devia navegar pelos mares aí numa forma de peixe. E se a gente for seguir a pilha, vão chegar nos trilobitos e assim por diante. É isso que quer dizer que nós temos uma ligação ancestral descendente com todos os seres vivos atuais até a origem da vida. O processo evolutivo é biocêntrico e não antropocêntrico. A questão central das polêmicas é o fato da teoria evolutiva ser biocêntrica, tratar do assunto da vida, e não antropocêntrica. Ela não trata a espécie humana como uma espécie à parte. Ao postular que todos os seres vivos têm uma origem comum e única, todos os seres vivos atuais são descendentes dos primeiros seres vivos surgidos há 3,5 bilhões de anos, a teoria igualou a espécie humana às demais espécies, retirando-lhe a aura de uma criação especial. E aí, por aí, teve gente que não gostou, né? O Gold, que é o cara do Filipe Pontuado, diz que conhecida e ensinada por tantos anos, a teoria evolucionista é, entretanto, pouco compreendida por uma grande parcela das pessoas, porque elas gostariam que a espécie tivesse um lugar privilegiado na criação. O Gold acredita que todos os mal-entendidos surgidos em relação à teoria refletem a angústia que suas implicações podem gerar. E ele conclui dizendo que os humanos não são o resultado final de um progresso evolucionário previsível, mas sim uma reminiscência cósmica fortuita com um pequenino galho no enormemente arborescente arbusto da vida, que é romântica essa parte, né? O qual, se replantado da semente, muito provavelmente não cresceria esse galho novamente. E talvez galho nenhum, qualquer propriedade que nós pudéssemos chamar de consciência. Então, isso está publicado nesse livro, Dinossauro no Palheiro, publicado pela Companhia das Letras. O processo tem como consequência a adaptação da vida às condições ambientais, e não depende de fatores culturais como ética, moral, bondade, maldade. Ao propor que o processo seja natural, a teoria evolutiva eliminou a necessidade de um criador, e, em consequência, ficaram sob suspeita as idealizações decorrentes da sua possível existência. Então, isso que causa problema para a teoria em relação às religiões. A biologia, então, é uma ciência focada na vida e não na espécie humana. E para a pergunta, o homem descende dos macacos? A resposta biológica é: o homem é um macaco. Pertence à ordem primata, como todos os demais macacos. É isso que eu tinha a falar. Professor Fábio, muito obrigado pela palestra. Passei um pouco, né? Desculpa. Não, tudo bem. Ótima palestra, muito esclarecedor. Eu mesmo posso dizer, né, às vezes quando eu dou aula é um tema um pouco complicado, assim, né, de se tratar, né, de se ensinar, a gente precisa ter muita cautela, assim, em como utilizar esses termos, né, eu acho que é um tema muito pertinente sempre, assim. E eu acho que a gente tem umas perguntas aqui, Fábio. Vamos ver aqui o que o pessoal nos enviou. Tem uma pergunta do Paulo, que ele pergunta o seguinte: professor, em relação ao texto publicado sobre a interação entre formigas e afídeos, como o senhor escreveria aquela frase?
de uma forma cientificamente correta e inteligível para pessoas que não dominam o assunto. Lógico que eu não posso falar da redação oralmente, né? O que não pode... Como é que chama quem perguntou? É o Paulo. Paulo, a gente, quando descreve essas coisas, tem que sempre lembrar que isso foi uma adaptação populacional, decorrente de seleção, e não de intenção do organismo. Então, tem que ser tirado o que a gente chama de linguagem finalista, e falar, as formigas fazem isso para. Elas não fazem isso para, elas fazem isso. Decorrente de um processo de seleção que levou a isso. Não foi uma decisão das formigas. É isso que tem que ser ajustado nessa discussão. É muito difícil fazer isso, porque a tendência da gente, quando vai falar, quando vai explicar, é fazer isso. Mesmo com professores, as pessoas falam, não, eu estou só tentando dar um exemplo, estou só simplificando, e está simplificando errado. Então, é preciso tomar cuidado. Mesmo eu, às vezes, cometo esse erro de usar uma linguagem finalista. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Tem uma palestra, uma ocasião aqui em Ribeirão, a gente falou que uma abelha semissocial, que a rainha botava ovo na esperança que as operárias, filhas dela, fossem ajudá-la, mas as operárias, em vez de ajudar a mãe, queriam botar ovo também, fazer seu próprio ninho. Sabe, parece que você está vendo assim uma mãe criando os filhos para ajudar ela, e os filhos sendo ingratos, indo embora. Sabe, é essa linguagem que precisa evitar, essa linguagem finalista. Não pode, tem que evitar falar dessa forma. Certo, professor. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Carlos, da Universidade Católica de Salvador. Ele pergunta o seguinte: olá, professor, excelente palestra. Gostaria de saber quais as principais dificuldades presentes no ensino da teoria evolutiva na educação básica e como superá-las. Existe algum tipo de abordagem padrão? Olha, tem muitos livros bons sobre isso aí. Eu não vou ficar destacando cada um, mas os pontos que eu acho que é mais difícil para explicação é o acaso do processo, explicar que o processo ocorre por acaso, ligar o acaso da mutação gênica ao acaso do processo. Essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é o tempo. É difícil imaginar o que é. A gente consegue imaginar o que é 500 anos, 1000 anos. 1 milhão de anos já é difícil imaginar. Agora, falar em 5 milhões de anos já começa a escapar da capacidade da gente de entender. O processo evolutivo ocorre ao longo das gerações. Então, a velocidade do processo não é igual em todos os organismos, depende se o organismo é do tempo da geração de cada organismo. Então, eu acho que tem várias dificuldades para o entendimento, mas as principais eu acho que são essa, do acaso, do tempo, e entender que o processo é populacional, que os indivíduos nascem e morrem com o mesmo genótipo, ou seja, o indivíduo não evolui. Quem evolui é a população. Quando o aluno entende isso, tudo fica mais fácil. Certo. Bom, professor, eu acho que a gente não tem mais perguntas. Então, vamos fazer um intervalo comercial, então. Esse meu livro aqui, que eu disse no começo da apresentação, está dando para ver, Patrick? Sim, sim. Dá para ver, sim. Que eu falei no começo da apresentação, que ele foi escrito para não biólogo. Foi uma tentativa de eu explicar de forma clara a teoria atual, sem ficar atualizando todos os conceitos de uma leitura que seja mais fluente. Não é um livro científico, é um livro de divulgação. Então, ele está à venda na Sociedade Brasileira de Genética, e eu fiz agora uma nova impressão. Também eu vendo esse livro aqui, ele custa R$20
na minha mão, só que pelo correio sai por 25, eu tenho que pagar o frete, né? Se alguém tiver interessado, eu pedi para o Patrick botar meu e-mail no chat. É só entrar em contato comigo e eu ponho no correio e mando. Tá certo? Como é que vocês vão pagar? Tudo a gente conversa pelo e-mail, tá bom? Certo. Eu vou disponibilizar o e-mail pro pessoal aqui, professor, para quem tiver interesse no livro. Bom. A SVG vende, mas é mais caro, né? Acho que é 35, 40 pau, sei lá. Uhum. Ó, surgiu mais uma pergunta aqui no chat que eu peguei aqui, que é do Jefferson. Ele pergunta o seguinte: professor, vi um caso de coiotes que geraram proles férteis ao cruzarem com lobos da América do Norte. Como o senhor vê a entidade espécie a partir disso? Eu ia discutir essa questão da espécie, mas isso é uma outra palestra. Né? Certo. Esses organismos, o comportamento sexual é muito estável. Dentro de uma população, qualquer indivíduo que se torne diferente sexualmente, ele pode não achar com quem cruzar. Se ele ficar muito diferente, ele não tem com quem cruzar. Então, tem uma seleção muito forte quanto a variáveis de comportamento sexual. Então, mesmo que eu tenha uma população só e ela divide em duas, provavelmente as duas populações podem ser diferentes em tamanho, em cor, não sei o quê, mas serão iguais quanto ao comportamento sexual, porque o comportamento sexual tem uma variabilidade muito baixa. A seleção natural é muito forte quanto a essa variável. E isso é sempre assim. Se as duas populações ficarem isoladas e se diferenciarem muito, depois de muito tempo que elas se encontrarem, elas poderão cruzar e ter descendentes férteis. Então, o Mayer, quando definiu espécie, em 42, ele colocou que potencialmente intercruzáveis, seriam da mesma espécie. Ele teve que tirar isso. Em 63, ele escreveu isso em 1942. Em 1963, ele tirou potencialmente. Colocou em condições naturais. Que a quantidade de organismos que, posto em cativeiros, cruzam e têm descendentes férteis, sendo espécies diferentes, é muito alta. Então, muitas vezes estão na natureza, não estão cruzando, por outras barreiras, não de cruzamento. Então, esse coiote e esse lobo devem ter se encontrado numa situação tal que as barreiras naturais foram quebradas, que acontece em cativeiro, e cruzaram. Porque leão com tigre, isolados há tanto tempo, cruzam e têm descendentes férteis. Então, o exemplo de espécies que o biólogo considera como espécies diferentes e se cruzam é muito grande. Então, é por isso que eu digo que espécie não é uma entidade natural, é uma invenção do biólogo. O coiote e o lobo não sabiam que eles eram de espécies diferentes. Se reconheceram e cruzaram. É isso. Certo. Bom, eu acho que é o que é esperado no processo evolutivo. Certo. Bom, professor Fábio, eu acho que a gente não tem mais perguntas. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que não tem problema, né? Muito obrigado. E novamente a gente te agradece pela tua disponibilidade aí por vir falar para a gente. Em nome de toda a comissão aí, muito obrigado, professor. Foi um prazer. E obrigado também, pessoal, por permanecer até agora com a gente aí. E boa sorte para vocês, alunos. Sim, professor, valeu. Muito obrigado. Eu acho que é isso, a gente precisa mesmo. Vai Estamos passar. precisando. Vai passar. E eu acho que é isso. Aí, assim, pessoal, eu só vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho que a gente vai falar em relação ao sorteio. Tá certo. E eu acho que é isso, professor. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Patrícia. O seu e-mail está no chat ali já. Muito obrigado. Valeu.
Aí, gente, só para finalizar aqui o nosso encerramento, a gente falou do sorteio, né? Que vão ser 3 livros. 2 livros são Insetos do Brasil e o outro é do Gula. E eu vou fazer o sorteio agora, eu vou compartilhar minha tela aqui, rapidão. Ô, Patrick, se precisar de ajuda para olhar o número, depois me fala, tá? Tá. Eu acho que eu tô com tudo na mão aqui, vai ser rapidão. Beleza. Bom, aí a gente pensou o seguinte, gente, a gente vai sortear 5 números, sendo que vão ser 3 ganhadores e os outros 2 suplentes. É isso, né, Levi? Ô, Patrick, vamos fazer o seguinte: sorteia 3 números. Primeiro vão ser os 3 ganhadores. Só que a gente vai confirmar depois a frequência, como o Patrick falou. Então, depois desses 3, vamos sortear mais 5. O desencargo logo, não tem problema. Então, Thaís, o número de vocês está na lista que a gente montou, né, em ordem alfabética. E tem lá, cada um ganhou um número, mas vocês não sabem o número. Nós que vamos falar, tá bom? Mas então, serão 3 números, 3 livros. E a confirmação do ganhador não vai sair agora, porque a gente tem que confirmar as listas e tudo mais. Então, é isso. Vamos sortear os 3. Esses 3 serão os ganhadores, mas os 5 suplentes podem receber uma boa notícia pelo e-mail. Se alguns dos 3 aí não tiverem cumprido pelo menos 75% da presença no evento, tá bom? Então é isso. Exatamente. Bom, acho que é coisa rápida aqui, para vocês verem que não tem marmelada. Bom, os números foram esses aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu já tô... Só anotar aqui. Gente, anotem esses números também, se vocês tiverem dúvidas, que depois a gente vai divulgar o número de cada um. E como o Levi falou, a gente vai avisar por e-mail também os ganhadores, com base na questão da lista de frequência. Sim, pessoal, vai ser por e-mail a resposta, não se preocupem, tá bom? Nós vamos saber agora os 3 ganhadores e os 5 suplentes, mas a confirmação... Pode olhar na lista agora, Patrick, só para dar um parecer. Aí depois... Mas a gente confirma se vai dar certo ou não. Mas pode falar Tá, para eles os números aí. Pode abrir o arquivo. espera aí. Vou abrir de novo O Patrick aqui. fechou aí, mas... A gente divulga agora, mas assim... tenha em mente que esses 3 podem ficar felizes momentaneamente se a porcentagem não bater lá de frequência, tá bom? Vamos tentar ser justo com quem está participando realmente do evento, certinho e tudo mais. Eu acho que já tá aparecendo aí, né? Só confirma para mim. Tá sim, só olha a numeração agora. Tá, olha aí, gente. Rufem os tambores. Quem é que vai ganhar? 667515. 66. Quem tá no 66? Janiele Almeida dos Santos. Próximo. Não precisa necessariamente se manifestar agora, mas se ela tiver completado o mínimo da carga horária, tá tudo certo. A gente entra em contato por e-mail. Olha aí, ó, o próximo é o José Luiz da Silva Aragão. E, por último, tem 105. Quem é o 105? A Maria. Não, desculpe se eu me pronunciei errado. Maria, né? Maria Polito. Já deixa os Aqui. 5 próximos na reserva, já pode sortear também os 5. É, Já deixa aí salvo no documento. vou Tentar de deixar que eu novo, a não gente bota o sorteei. número a mais. O problema é, se repetir, a gente desconsidera. Se repetir. Uhum. Beleza. 19.
Um aviso importante, eu acho que o Patrick não comentou, gente, mas para quem mora fora do país, infelizmente a gente não vai conseguir enviar, tá bom? Então a gente vai ficar Sim. devendo. Acho que tem cerca de 8 inscritos que são de fora. Então, nós não vamos conseguir enviar. Então, o sorteio é restrito a quem mora no Brasil. Verdade, esqueci de avisar. Bom, acho que a parte do sorteio é essa. Gente, fiquem atentos aí aos e-mails de vocês. Eu acho que a gente não tem previsão para enviar, né, Levi? Até semana que vem a gente vai conferir as listas, vamos enviar os certificados e dar resposta sobre isso. Demais, vamos Certo. encerrar mesmo o evento. Pode falar aí. Gente, então a gente está caminhando aí para o final do evento, né? Queria dar uma palavrinha aqui para você. A gente já fez o sorteio e falar do evento de maneira geral, assim, que em relação a alguns problemas que a gente teve aí, eu posso dizer para vocês, eu e também em nome de toda a comissão, que não foi por falta de organização, a questão dos links, dos erros. A gente organizou muito bem, mas eventualmente isso acontece, né? E a gente, podem ter certeza que a gente se esforçou muito, sempre que a gente faz o curso, a gente se esforça bastante para organizar esse evento, né? Não é fácil organizar um evento desse tamanho, né? Ainda mais numa versão online, que foi um desafio, eu acho, para todo mundo, que nesse 2021, né? E a gente preparou com muito trabalho, né? Muita dedicação, muito carinho para vocês. E também a gente pensou em todo o cronograma com muita atenção, né? E a gente espera que todas as aulas que vocês viram, todas as palestras, todos os minicursos tenham correspondido à expectativa de vocês, né? A gente espera muito isso. E também, como muitos outros palestrantes falaram, é importante ressaltar, né? Muitos falaram, eu já tive no lugar de vocês. E eu falo a mesma coisa, né? Eu já tive no lugar de vocês também, aí desse lado, como aluno. Eu, particularmente, eu não conseguia me ver, assim, num mestrado, num doutorado na USP, assim, né? Por pensar, nossa, talvez seja muito difícil, talvez eu não consiga. Mas hoje eu tô aqui, né? E eu digo para vocês continuarem, assim, não desistam. O curso é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem e fazer contatos, né? Conhecer o nosso programa de pós-graduação, né? E hoje também muitos dos alunos que foram alunos do curso, né? Estão aqui hoje, por exemplo, no programa, estão organizando o curso de verão, né, como eu e boa parte da comissão também. A gente está aqui fazendo pesquisa, organizando o curso de verão, apesar de todas as dificuldades que todos sabem, né, que a gente vem passando em relação à bolsa e financiamento de pesquisa, né. A gente está numa situação complicada. E também para vocês terem ideia, né, nessa questão de financiamento de pesquisa, e segundo o jornal da USP, né, a gente vem tendo um apagão de recursos, pelo menos desde 2015, né? Sendo em que em 2020 a gente teve em torno de 4 bilhões de investimentos em fundo de pesquisa. Em 2021 os valores eles são previstos pelo projeto de lei orçamentária em torno de 34% a menos de investimento, pelo menos no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? 8% a menos para o CNPq e 1% a menos para a CAPES. Então, são notícias, assim, difíceis, né, para a gente, como biólogos aí, como alunos, né, como pesquisadores, né. E, com isso, eu gostaria de deixar uma reflexão aí, né, que, como todos sabem, a gente vem passando por um tempo difícil, né, com essas políticas aí negacionistas, né, excludentes, e também de destruição do nosso patrimônio, não apenas educacional aí, né, mas também em outras áreas como saúde, economia, né. E eu queria dizer que a gente está aqui estudando,
pesquisando, conhecendo, persistindo, é uma forma de fortalecer esse nosso grupo de apoio, né? Esse grupo nosso como estudantes, assim, pesquisadores, professores, né? E para finalizar, gente, eu deixo uma frase que eu gosto bastante e que cabe muito bem ao momento que a gente está passando no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, mas o nome dele é Milton Santos, ele é um geógrafo baiano, né? Ele diz o seguinte: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, né? E quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que nos une. Então, eu acho que é uma reflexão muito pertinente, assim, que a gente precisa buscar, né? O que a gente, né? E não o que separa a gente, assim, né? De talvez deixar de lado, assim, essa visão cartesiana que a gente tem do mundo, assim como o professor Fábio falou, que a gente tem essa visão compartimentada de botar as coisas em caixas, né? Fica mais fácil de entender as coisas, mas às vezes a gente tem que deixar isso um pouco de lado, né? E por isso, gente, por mais difícil que esteja, assim, a gente se fortalece quando a gente está junto, né? Falando de coisas que a gente gosta de estudar, de saber, e por isso eu tenho para dizer, não desistam, né? Continuem persistindo, e eu acho que eu já falei demais. E em nome de toda a comissão, eu agradeço, muito obrigado pela presença de todo mundo, gente. De novo, espero que tenham correspondido à expectativa de todos vocês. Muito obrigado por quem ficou até agora e valeu, gente. É isso. Tchau, gente. Até mais.